Dando prosseguimento a este evento, convidamos os componentes da mesa para se deslocarem à plateia e convidamos para a próxima mesa 10 anos da BBM. O senhor Rodrigo Mindlin, Betty Mindlin, professor Dr. Jacques Marcovitch, professor emérito da Universidade de São Paulo, reitor da Universidade de São Paulo de 97 a 2001, e a professora doutora Nina Ranieri, que fará a mediação. Passamos também, a partir de agora, a condução dos trabalhos para a professora doutora Nina Ranieri. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui mediando essa mesa na comemoração dos 10 anos do término desse prédio da Biblioteca Mindlin e da disponibilização do acervo para toda a comunidade acadêmica e para o público em geral. Quero cumprimentar o professor Jacques Marcovitch, a Betty Mindlin, o Rodrigo Mindlin, e também a nossa vice-reitora, a professora Maria Arminda, a nossa pró-reitora de Cultura e Extensão, professora Marli, professora Luísio, pró-reitor de graduação e todos os demais. Não é? Eu vou fazer uma breve fala, pontuando alguns aspectos que são importantes na realização desse projeto. A fala do professor Alexandre, assim como da professora Marli, da professora Maria Arminda, já demonstram, comprovam o quanto foi feito nesse período que o acervo está disponibilizado aqui na USP por meio dessa doação. Mas isso não foi uma tarefa simples, isso foi uma tarefa cheia de desafios, uma tarefa complexa, que exigiu a participação de inúmeras pessoas, inúmeras instituições, e uma persistência e uma dedicação do Dr. José Mindlin o tempo todo acompanhando tudo isso que acontecia. Eu tive a oportunidade de participar desse processo quando trabalhei com o professor Jacques na reitoria, quando se iniciam essas conversas. Nós estávamos conversando, o professor Jacques falou, são 25 anos, desde as primeiras iniciativas para a transferência desse acervo. E, desde então, acho que há alguns marcos significativos que são, por exemplo, em 2004, a aprovação do primeiro regimento da Biblioteca Mindlin, exatamente em dezembro de 2004, e nessa ocasião eu era secretária-geral da universidade, então tive também uma participação na edição desse regimento por fim, né? Mas que começa esse primeiro regimento com a visão que se tinha na época e que já foi muito ousada para aquele período, porque receber essa biblioteca, receber esse acervo e manter os doadores no Conselho Deliberativo já era um primeiro grande desafio para uma instituição que tinha as suas próprias regras, a sua própria visão de administração e de gestão. Então, esse foi um primeiro grande marco, porque quebra essa regra que, no fim, era a própria universidade que fazia, que, portanto, poderia ser mudada, e que inicia uma outra estrada do ponto de vista de gestão, do ponto de vista institucional, porque formula um modelo inteiramente diferente. Então, 2004 é muito significativo nesse sentido, que a biblioteca é criada como um órgão muito diferente dentro da estrutura da universidade. Ela não era uma unidade, uma faculdade, uma escola, ela não era um museu, não era um instituto especializado, não, era um órgão que estava sendo pensado de uma forma inteiramente nova e inédita dentro da Universidade de São Paulo. E isso se fazia necessário, tendo em vista, em primeiro lugar, a própria raridade, o valor das obras e a possibilidade, como eu já mencionei, dos doadores continuarem, de alguma maneira,
e era necessário, participando de decisões, e que foi feita toda essa engenharia jurídica e institucional para possibilitar isso, né? E essa engenharia, então, tem o seu conselho deliberativo, com a presença de membros da universidade, da comunidade externa e da família, e 2 comitês, que são comitês técnicos e com uma atividade também muito marcante, né? E, como eu disse, essas características não se enquadravam e não foram... nós não temos ainda na Universidade de São Paulo nenhum outro órgão que tenha reproduzido essas características. Então, a Biblioteca Mindlin continua sendo, no conjunto de todas as instituições que compõem a Universidade de São Paulo, um organismo único, que enfrentou... Enfim, eu estou mencionando aqui apenas as modificações que deram ensejo à criação desse órgão único, mas, antes disso, também já haviam outras dificuldades, né? E esse desenho de parceria com os doadores, eu repito, é um dos pontos centrais nessa inovação que foi feita, né? E nós podemos ver que, a partir de 2004, e até que o prédio ficasse pronto e o acervo viesse fisicamente para a USP, a biblioteca foi dirigida por uma diretoria transitória, e que teve justamente o objetivo de captar recursos para fazer a construção, e essa diretoria se dissolve quando é instalado o acervo, e com o prédio pronto, e é constituído e dado posse ao Conselho Deliberativo. Então, foi uma construção passo a passo, experimentando as diferentes possibilidades, né? E, com o tempo passando, se percebeu que outras modificações e atualizações deveriam ser feitas. Então, por exemplo, em 2016, se aprova um novo regimento para a biblioteca, já com alterações que se faziam necessárias, tendo em vista o período transcorrido. Uma delas foi a garantia de um mandato certo e fixo para o diretor da biblioteca e para o vice-diretor, e também se previu, naquela ocasião, que a cada 2 anos o Conselho Deliberativo apresentaria publicamente para a comunidade todas as realizações da biblioteca no período passado e apresentaria o planejamento para o futuro. Então, isso significa que a biblioteca trabalha o tempo todo com planejamento e avaliando o que foi feito. E, como nós vimos no relato do professor Alexandre, não foi pouco o que a biblioteca fez e faz ao longo desses 10 anos. A quantidade de visitantes no seu site, todas as atividades que são realizadas aqui, são prova desse compromisso da biblioteca com os objetivos dos seus criadores e doadores, Gita e José Mindlin, né? Bom, desde 2010, então, a USP tem o privilégio de ser a guardiã desse acervo inestimável, notável, como disse a professora Maria Arminda, e a biblioteca se vê agora à frente de novos desafios, também mencionados pelo professor Alexandre, né? Dessa minha experiência ao longo desses anos, e eu também fico muito orgulhosa de ter participado de toda essa construção, o que me vem à mente é que essas soluções institucionais que foram corajosamente adotadas de forma inédita funcionaram, elas respondem às necessidades que a biblioteca apresentou, e eu espero que novas possibilidades se abram a partir do exemplo da Biblioteca Mindlin, que essa criação seja inspiradora de novas ousadias, novas doações, agora e para as gerações futuras. Então, com isso, eu encerro aqui a minha brevíssima manifestação e passo a palavra para o Rodrigo Mindlin, representante da família e arquiteto que concebeu o prédio da biblioteca.
Obrigado, Nina. Assim, representante da família, não, né? Da família. Da família? Não, eu sou da família. Eu sou. Acho que nós não somos representantes. Sim, mas eu me sinto em casa. Isso é importante dizer, né? Aqui com vocês. Enfim, temos lugar de fala. Então, primeiro dizer que é muito emocionante estar aqui, né? 10 anos da inauguração, para mim são 23 anos de engajamento com o projeto. Comecei em 2000, como o Alexandre falou, a biblioteca coleção completa 100 anos, são muitas gerações sobrepostas, né? E muita história. E aí fiquei pensando muito, né? O que falar, como falar. E a única coisa que eu posso contar é a minha experiência, que foi uma experiência de vida, né? Muito além de um projeto de arquitetura, foi um projeto de vida durante 13 anos, muito intenso, com engajamento profundo e familiar meu, Malu, Mira, Ravi, meus filhos nasceram, cresceram com a biblioteca sendo construída. E todos esses desafios, desde a primeira vez que, em 2000, meus avós me chamaram para conversar, falando que tinham resolvido fazer a doação da coleção, né? Meu avô sempre muito assim leve, né? E animado com as coisas, mas falando uma coisa que era uma hipótese quase impossível de ser realizada, né? Então, era a doação da coleção, ele e minha avó tinham resolvido fazer como último gesto também da Fundação Vitae, que é uma fundação que ele participava no Brasil e que encerrar suas atividades. E o último recurso dessa fundação seria destinado ao projeto da Biblioteca Brasiliana, Gita e José Mindlin, e com o apoio da Regina Weinberg, do Joe Oppenheim. Então, vou falando das pessoas que eu fui encontrando e que tinham compartilhado esse desejo de realização. E também dizer que tudo isso só foi possível porque era Gita e José, né, que tinham sempre relações muito íntegras, profundas e afetivas com todo mundo, com todos, com a cultura, com as pessoas, com uma atitude absolutamente libertária e de democratização do acesso do conhecimento com muita leveza, sempre. E aí a ideia era essa, né? A Fundação então Vitae, que tem a mantenedora Lampardia, vai encerrar, são 2 milhões de dólares que eles vão dar. A gente só precisa fazer o seguinte: a USP vai dar, nos conceder, né, a possibilidade de uso de um espaço, de um terreno, por 99 anos, a gente se vira para conseguir construir, manter por 99 anos, gerir, fazer os programas, tudo. E no 100º ano, isso aí, então, é incorporado ao patrimônio da universidade. Topa? Eu falei, topo, né? Vamos, mas vamos começar, né? Por algum lugar a gente precisa começar. Então, esse era o modelo inicial. E quando viemos numa reunião aqui na reitoria com o professor Jacques, né? A Maria Cecília França Lourenço era pró-reitora de cultura, tinha um grupo de 15 pessoas, fizeram uma conversa, uma reunião. Sempre, meu avô sempre quebrava protocolo, né? Então, sempre que tinha alguma formalidade, de repente estava todo mundo conversando, falando de livros, falando de história, falando de assuntos mais amenos. E aí o micro-ônibus ia nos levar, né, Jacques, para passear pela universidade, porque tinham se definido algumas possibilidades, né, de lugares para implantar o projeto, onde seria feita a sessão de uso. E aí o micro-ônibus ia chegar, então saiu a comitiva toda pelo portão dos fundos, bem aqui na frente, meu avô com o Jacques, e o ônibus demorou um pouquinho. Como o ônibus demorou um pouquinho, ficou aquele papo
para esperar o ônibus chegar. Jacques olhou para o meu avô olhou para o Jacques, falou, puxa, que lindo esse terreno, aqui seria uma ótima possibilidade. E aí, bom, o passeio foi absolutamente pro forma, né? Porque ali já estava muito claro que ali seria um lugar muito oportuno e muito especial, que depois a gente foi verificar que fazia parte de um plano original de desenho da universidade, como core da universidade, no eixo das humanas, que articulava história, geografia, filosofia, arquitetura, ou seja, todo sentido em se implementar uma coleção tão especial sobre o Brasil, essa brasiliana, nesse core, nesse coração, olha só, né? Muito simbólico. E que havia uma hipótese de destinar esse espaço para a Faculdade de Direito São Francisco, que se manifestou absolutamente tranquila, nunca ia sair, nunca vai sair do Lago São Francisco, da sua vocação, e continua lá. Então, isso abriu esse caminho, né? E aí as conversas foram, então, caminhando nesse sentido, para pensar esse lugar, e evidentemente que também José pensou, puxa, né, o Instituto de Estudos Brasileiros tem uma coleção que a soma das duas coleções não é uma soma aritmética, ela é exponencial. Muita coisa que um tem, outro não tem, complementa. Então, uma potência muito grande, e pensou em sugerir, fomos conversar, o Murilo Marques, diretor do IEB, super gentil, tinha sido meu professor na FAO também, gostou muito da ideia, mas ele falou o seguinte, olha, a universidade é muito complexa, vocês vão chegar dizendo que querem definir onde vai o IEB, é melhor a gente só sugerir essa hipótese. E aí acabei eu até formulando um documento que tinha um desenho sugerindo, olha, essa área vizinha pode ser um dia o IEB, aqui vai ser a biblioteca. Isso ficou nos arquivos e tudo registrado, e que serviu anos mais tarde como um documento que o professor Istvan Yankso resgatou quando assumiu a diretoria do IEB. Por quê? Porque a gente fez uma primeira versão do projeto, né? Eu, o Eduardo de Almeida, que foi meu professor da FAO e que era muito amigo do José e da Guita, e Eduardo também era membro do conselho da Fundação Vitae. Portanto, fazia muito sentido esse arranjo, e o Flávio Minling Guimarães, que é filho da Tia Esther, sobrinho do meu avô, que construiu os pavilhões da biblioteca, onde era a casa, os 2 pavilhões, e que, então, participou de uma primeira versão do projeto que nós fizemos, assim, numa energia positiva e na boa vontade, para que aquela hipótese pudesse avançar. E aí, nesse meio tempo, as tratativas todas, né, conversas com o doutor Alcides Jorge Costa, advogado, amigo do meu avô, porque, tá bom, então é uma coleção que ia ser doada para uma fundação privada, que teria cessão de uso de um terreno dentro da universidade por 99 anos, e aí, de repente, havia um problema tributário, né? O Brasil é um país de muita riqueza, e aí muitas pessoas começaram a criar fundações laranja para jogar seu patrimônio, não pagar impostos, e aí, evidentemente, a legislação mudou. Qualquer doação particular para uma fundação particular seria objeto de tributo, o valor do tributo seria maior do que o valor de uma obra estimada, e, enfim, inviabilizaria, além de doar a coleção, eles teriam que conseguir o dinheiro, pagar o tributo e depois conseguir o dinheiro, porque a coisa foi ficando, mas isso foi intensamente investigado, tentado fazer, muita gente tentando participar, ajudar a coisa. E aí, nesse meio tempo, a gente fez uma segunda versão do projeto, né? Uns colecionadores, na verdade, são 2 empresários que eu posso dizer hoje que, felizmente, não participaram do projeto, mas que compraram uma coleção iconográfica importante, e aí precisavam trazer para o Brasil. Então, meu avô se aproximaram, poxa, ele podia compor, então teria uma pinacoteca como parte do projeto.
E aí, nessa segunda versão, estivemos eu e o Eduardo. Flávio se afastou para cuidar de assuntos da família que ele precisava cuidar, não seguiu no projeto, que foi uma pena, mas seguimos eu e o Eduardo nessa segunda versão que contemplou essa hipótese, né? Puxa, eram aquarelas, gravuras, pinturas, século XVI, XVII, o Eduardo de Almeida, o Edu. Enfim, e esse projeto, então, preparamos ele, ficou pronto e ficou aguardando toda essa tratativa que não se desenrolava, né? E, nesse meio tempo, José recebeu propostas, né? Carter Brown quer comprar a coleção, a Biblioteca Nacional falou, não, entrega para nós, e tal, e ele insistiu, não, é a universidade que vai receber. Isso está muito claro, Guita e ele também sempre mantiveram isso com muita clareza. E aí, finalmente, veio, né, esse momento que está narrado aqui, da construção de uma outra hipótese. Tá bom, então como é que a gente faz? Ela pode ser doada a coleção diretamente para a universidade, ou seja, um particular doando para o Estado, para o poder público, não incide o imposto, mas a contrapartida seria construir o prédio, né? O que também gerou todo um outro desafio, como é que a universidade podia assumir, diante de o seu patrimônio, todas as outras unidades, todos os outros interessados, importantes coleções ou acervos que também mereciam um espaço, por que seria elegida a Biblioteca Mindlin para receber, né, isso, mas eu acho que aí todo mundo entendeu a relevância e a importância, e finalmente isso aconteceu com a ajuda dessas pessoas todas que estão aqui nessa mesa, e naquele momento o Istvan Yankso, que assumiu a direção do IEB, recuperando aquele documento lá atrás, disse, está bem, então vamos construir um projeto da Brasiliana USP, né, unindo o acervo do Instituto de Estudos Brasileiros e da coleção Guita e José Mindlin, com autonomia, mas integrando uma única unidade, essa exponencial. E esse projeto, então, se batizou o Brasiliana USP. O Istvan encomendou da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo um programa de necessidades para o IEB, que foi feito um estudo, enfim. E aí o projeto virou uma obra que está aqui de 22 mil metros quadrados, né, com um desafio de concretização ainda maior, né, porque aí seria a universidade, a executora como contrapartida, enfim, tratativas foram sendo, né, realizadas, e finalmente em 2006 que se assinou o termo de doação, né, e na véspera da doação se retirou a contrapartida de que, bom, precisaria só construir a ala da Biblioteca Mindlin, a ala do IEB não seria, porque isso era uma contrapartida à integralidade do edifício, porque o projeto foi feito na integralidade. E aí se retirou isso de véspera, porque, é claro, a reitora naquele momento, Sueli Vilela, estava preocupada, pô, como é que eu vou assumir esse compromisso tão grande, né? E aí iniciamos um grupo de trabalho que, do ponto de vista, né, da operacionalização, da construção, da obra, do projeto, se criou uma comissão de implantação que tinha a FUSP, né, que é a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, com uma atuação muito forte, o professor Dr. Antônio Marcos de Aguirre Massola, que, né, com muita energia, botou as coisas para andar. Essa comissão tinha o Eduardo de Almeida, a Maria Vilas Boas, o Istvan Yankso, que trouxe o Pedro Puntoni para começar a pensar na digitalização, e eu. E aí, em 2006, a gente fez contato com o IFAM, o Istvan tinha amizade com o Juca Ferreira, que trouxe o Gilberto Gil, fizemos, né, tivemos a pedra fundamental, foi uma coisa bonita a cerimônia, e, de repente, a gente captou 2 milhões de reais por Lei Rouanet. Então, tínhamos, sei lá, 2% do total da obra, 3 anos e meio para concretizar a obra. Como é que a gente ia fazer? O tempo ia passar, íamos devolver os 2 milhões de Lei Rouanet que tínhamos conseguido da Petrobras, passados 6 meses, e aí então decidimos, eu sugeri, olha, vamos começar a obra. A gente começa com o que tem,
né? Vamos fazer a remoção, transplante das árvores, vamos cercar, vamos fazer movimento de terra. Vou montar um time aqui de gerenciamento de obra. E aí, Malu tem um tio, esse tio é engenheiro, Malu, minha mulher, Ciro Pessoa, que estava aposentado, vastíssima experiência na construção civil, 75 anos de idade, aposentado, chutando a parede em casa. Fui falar com ele, Ciro, então, já se prontificou, ficou muito animado. Então, começamos essa equipe com o Ciro, que tinha 75 anos, ele trouxe um mestre de obras, que é o Sebastião Bueno da Silva, que tinha 80 anos, trouxemos um outro engenheiro, que é o Milton Zene, que estava com 50 quando começou, trouxemos um orçamentista muito bom, que estava com 40, eu tinha 30, trouxe um aluno que estava com 20, e a gente fez uma equipe transgeracional para tratar desse assunto. E começamos a obra. Tá bom, começamos como executores, fizemos aí o transplante de árvores, implantamos o tapume, começamos o movimento de terra, negociamos aqui, leva a terra lá para um aterro dentro da USP, aí a USP não pode mais, se virem, aí a gente manda para outro lado, quer dizer, enfrentando também toda essa dimensão de uma grande organização complexa, né, cheia de obstáculos a serem vencidos, e a gente, como acabou fazendo essa corrida de obstáculos, guiando um rolo compressor a baixa velocidade. Então, não dava para pular, a gente passava por cima. Posso falar isso agora, né? Antes não podia falar. E então percorremos metade desse prazo de 3 anos e meio, nos virando, porque a universidade não tinha disponibilizado recursos, então fomos captar. Nessa captação ajudou muito o Fernando Moreira Salles, ajudou muito também o Luciano Coutinho, que estava no BNDES, conseguimos recursos, né? O Luiz Carlos Nascimento estava na Petrobras, o Sérgio, meu tio Minlin, estava na Fundação Telefônica, então tivemos Petrobras, Fundação Telefônica, Votorantim, Suzano Papel Celulose, Grupo Santander, Raizan, Cosan, Natura, CPFL, CBMM, CSN, fui bater na porta de todos eles, voltava, conversava com José, olha, vamos não sei onde, fui até, ele me mandou conversar com o Paulo Egídio até, fui na casa do Paulo Egídio para ver se ele podia ajudar, enfim, a gente tinha que dar algum jeito, né, de conseguir, e foi conseguindo captar esse recurso e foi executando a obra até chegar no que a gente chama de fundações, blocos e baldrames, né? E aí o dinheiro que a gente tinha, já tinha mais ou menos dado, e aí ficou um impasse, como é que a gente vai, enfim, encurtando a história, passou um tempo, a gente fazendo pressão, trabalhando, montamos o barracão de obras, e no barracão tinha a equipe de tratamento das imagens que eram digitalizadas na casa da Guita José, vinham pela rede de fibra ótica até aqui, eram tratadas pela equipe aqui, então também tinha esse entusiasmo. Quer dizer, todo mundo que participou dessa obra, foram centenas de pessoas, técnicos dessa parte, vamos dizer, da construção, conheciam a história do José da Guita. Até uma vez o armador de ferragem veio trazer um desenho do filho dele, o retrato do José, orgulhoso, estou fazendo a obra da biblioteca Minlin, do José, da coleção. Todo mundo entendeu essa dimensão profunda e doou o seu trabalho mais do que simplesmente vender um serviço aqui. E acho que isso foi o que permitiu essa obra acontecer, né? Então, todo mundo que falou aqui antes falou dessa relação muito emotiva, né? De acreditar nessa posição libertária da cultura, do encontro, dessas possibilidades de um mundo melhor, com mais cultura, com mais liberdade. E aí, do ponto de vista da universidade, então começaram-se, na metade do prazo, entrou em partes, foram 3 partes de recursos que nos permitiram avançar.
tinham a questão do projeto, porque as juntas de dilatação da estrutura não eram exatamente separando a biblioteca, a ala da Biblioteca Mindlin do Instituto de Estudos Brasileiros. Então, isso também, falei, bom, se a gente tem que refazer o projeto, não tem recurso, toca a obra. Então, tocamos, quando começou a subir, o pessoal da fundação aqui, que era a antiga Coesf, me ligou, como assim, vocês estão construindo o IEB, que absurdo e tal. Não, mas é a junta de dilatação. O que a gente pode fazer? Né? O projeto foi feito na integralidade. E, no final, foi positivo, porque a gente terminou. Né? Quando o reitor João Grandino Rodas assumiu, ele disse, olha, o que a gente precisa para terminar? Eu disse, olha, precisamos de tanto para completar a obra. Ele falou, está aqui. E fizemos. Né? E completamos, e no final conseguimos ainda essa doação do BNDES, negociada durante 2 anos, fazendo argumentos sobre o design brasileiro, sobre as hipóteses, tal, como uma doação, não como um empréstimo, para mobiliar, colocar o equipamento, iluminação. Então eu venho aqui, eu conheço cada detalhe, né? A cadeira que o fornecedor me permitiu fazer um desenho específico, a relação, a madeira que minha avó gostava, os mezaninos que tem a ver com o projeto do Flávio, lá na biblioteca, quer dizer, tudo isso fez parte dessa história de 13 anos, que eu compartilhei muito com o Eduardo de Almeida, a etapa de projeto, mas, como eu disse, o meu envolvimento foi como um projeto de vida, por 13 anos, com toda essa intensidade. Então, para ir concluindo também, porque meu avô diria, né, puxa vida, que vamos comer alguma coisa, vamos tomar alguma coisa. As visitas, né? Empresários, então, eu vi muito. Visita que tem sorte, escolhe a hora de ir embora, né? Então, sobre essas possibilidades aí que, né, o professor Alexandre colocou, eu acho que um desafio é trabalhar mais em rede, né? Então, em relação às coleções digitalizadas e tal, a Biblioteca Nacional tem um acervo incrível, o IMS tem outro acervo incrível, a Carter Brown tem, a Fundação Bosch tem, a Gálica. Quer dizer, como é que pode se trabalhar em rede? Talvez esse seja algo que a própria Pró-Reitoria de Cultura, a própria reitoria, a universidade, pode suportar e apoiar a construção dessa ponte, dessa rede mais intensa, né, superando as diferenças todas aí que existem e as intenções de cada instituição. Né? Então, acho que esse seria uma coisa, expandir. Né? A gráfica Plantam Moretos tem as prensas que imprimiram muitas das obras que estão aqui, eles não podem fazer uma exposição aqui, né? Será que a gente não pode fazer o movimento inverso, né? Pensar essa grande coleção como uma hipótese também de decolonização, né? De afirmação do nosso país na força que ele tem, na construção que ele tem, na ancestralidade que ele tem a partir dessa leitura da coleção. E aí, sobretudo, acho que algo que José certamente e Guita pensariam é trazer as crianças e os adolescentes para cá. Né? Quer dizer, é política de Estado, a USP é do Estado, a escola pública do Estado pode ter um programa que traga toda semana crianças e adolescentes para cá, como Plínio já trouxe aqui, autora, para conversar com os jovens, que trouxe lá de uma escola do Grajaú, que foi batizada com o nome José Mindlin, que aí me convidaram. Então, promover essas coisas que rompem um pouco essa barreira do que é tão maçante do cotidiano de quem está dirigindo uma instituição dentro de uma máquina que é também muito burocrática, né? Mas que, sobretudo, tem essa possibilidade de fazer com alegria. Então, encerro aqui, agradeço muito a oportunidade, espero que não tenha sido maçante. Obrigado. Já vou deixar aqui com a Betty, que para a sua fala. Bom,
Será que está bom assim, com a minha altura? Abaixo um pouco, assim. Bom, essa é uma noite tão especial, depois desses 3 dias que foram incríveis, que mexeram muito com a nossa cabeça. E a honra de ter aqui autoridades da USP, né? Tivemos a vice-reitora, a nossa pró-reitora de cultura, que já estava conosco no ano passado, o diretor Alexandre Sais, e na mesa, mas fora da mesa, o Hélio Seixas Guimarães, o vice, e todos os outros sobre os quais eu vou querer falar um pouco e que vocês já cumprimentaram, e que são todos participantes da criação da Biblioteca Brasiliana Mindlin, né? Que eu pensei que o que era uma ocasião excepcional para eu agradecer à USP de ter recebido essa doação, de ter recebido essa quantidade de livros raros que eram dos nossos pais e que nós vimos crescerem desde a infância, irem invadindo salas e casas, e a generosidade de receber. Isso também foi um processo muito complicado, porque doar não foi fácil. Como Jacques, que já como reitor era o grande defensor da doação, ele fez muitas cerimônias de doação, não é? De consolidar a doação, e depois nunca deixou de ser um grande parceiro, tanto que ele de vez em quando, representante da família, de vez em quando, representante da USP, mas ele é um representante de uma instituição e das bibliotecas. E, então, doar não foi fácil, mas receber os livros é muito mais complicado. Tudo que o Rodrigo falou, e ele realmente foi um participante de todas essas ações, mas essas ações foram da USP. Os nossos pais não tinham a menor condição de financiar uma construção, eles fizeram a doação, isso foi difícil até do ponto de vista jurídico, como lembra também a Nina, todos os percalços para conseguir a doação. Mas receber uma doação é complicadíssimo, porque são recursos muito volumosos que a universidade tem que prover, nós estamos vendo isso em todas as reuniões do Conselho, a gestão, as ideias, a concepção do que é uma biblioteca. E nós vimos nesses 3 dias como essa ideia da biblioteca foi mudando. Essa criança de 10 anos, hoje é uma senhora ou uma moça madura, ou uma jovem acapeado, como fala o Suruí, ainda no começo da menstruação, completamente diferente na atuação na sociedade brasileira. Não que não existisse isso na nossa casa antes da doação, mas agora o alcance de uma biblioteca que está ligada a outras, que está ligada a todas as instituições culturais e que tem um ativismo social, é outra coisa. Então, eu acho que nós temos, né, Sônia, que agradecer à USP, porque nós estamos participando de uma ação social, de uma posição social, de um ativismo e da convivência com grandes cabeças, com grandes pensadores, com estudiosos. Cada uma daquelas exposições me mostra quanto eu não sabia da biblioteca, mas quanto o nosso pai soube e sabia qual é o conhecimento que ele tinha, não sei de onde, de conseguir reunir esses livros, porque ele sabia a história de cada livro. Ele sabia a história de cada livro? Não, ele conhecia a história, mas ele fez direito, nunca fez pós-graduação, e de onde veio tudo isso que vocês estão construindo numa profundidade? Então, agradecer a nossa pró-reitora, a nossa vice-reitora e o Alexandre Sais nessa primeira mesa,
mas a todos vocês, o que vocês estão construindo é uma coisa extraordinária. E o começo da biblioteca, como o Rodrigo indicou também, foi bastante difícil. Os primeiros anos foram um nascimento, um parto longo, do qual a Nina também, nossa, também membro do conselho. Já como representante da família. Da família. Então, nós temos aqui vários representantes que estiveram aqui hoje. A Lígia, maravilhosa, que fez muita pesquisa na biblioteca, como ela mesma contou já tarde, mas que descobriu coisas extraordinárias sobre o Luiz Gama, mas ela enveredou, é uma conhecedora mesmo dos livros da biblioteca, muito mais que nós todos. E os outros conselheiros que estiveram aqui hoje, o Danilo Miranda, que é, enfim, o SESC é a instituição modelo de uma ação social ampla, que não é só cultural no sentido muito amplo. Tudo que ele escreve sobre isso é modelo, dá vontade da gente ficar citando, em vez de ficar resolvendo a questão com as nossas próprias palavras. Hoje tem um artigo dele na Folha, e na última revista do SESC tem um artigo maravilhoso dele sobre cultura. Mas o Jacques e eu, o Jacques já era, como eu disse, parceiro da família mesmo, esses dois aí, né? Todos. E fomos conversar com o Danilo Miranda para pedir uma orientação, porque era difícil mesmo esse começo, eram muitos conselheiros, e essa foi uma das questões que esses dois encabeçaram, que se reduziu muito o número de pessoas no conselho. Por condições da doação, como a Nina falou, metade teria que ser da família. Isso foi uma invenção dos nossos pais, não sei muito bem por quê, mas deu a nós essa possibilidade de ter um lugar na sociedade. Porque nas nossas trajetórias pessoais, talvez a gente não tivesse. Eu recebi tantos cumprimentos aqui, nunca fiz nada. Não é? Mas acho que o que nós ganhamos mais é a convivência com vocês, o que a gente troca de ideias diariamente, não é? com todas essas pessoas. Então, Danilo nos contou coisas fabulosas e foi uma conversa tão boa que ele aceitou fazer parte do conselho como representante da família, porque isso, como disse a Nina, era algo inusitado na universidade. Hoje, talvez haja outras partes da universidade que têm essa composição com pessoas que não são de fora. Mas essa foi a primeira. Foi maravilhosa aquela conversa, né, Jacques? E nós tivemos, então, muitos representantes da família no conselho, que são uma contribuição maravilhosa, como a Lígia Ferreira, com todo o conhecimento dela, e tivemos o Marcelo Araújo, que hoje não pôde vir aqui, mas veio a Júlia, que também é uma pessoa incrível, conhecemos hoje, mas que é do Instituto Moreira Salles. O Marcelo era amigo dos nossos pais há décadas também, a Pinacoteca e as outras instituições nas quais ele trabalhou sempre foram modelo. E tivemos ainda, no comecinho, o Fernando Moreira Salles. O Celso Laffer é professor. Eu estava dividindo um pouco os que são de fora da universidade. Esses dois são professores também, como representantes da família, mas que não são professores universitários. Nós temos agora, além da Lígia e do Marcelo Araújo, o Vitor da Trindade, que dirige o Teatro Solano Trindade, é um Ogã, e é neto do Solano Trindade e filho da Raquel Trindade, que era grande amiga nossa. Então, também é uma visão bem diferente no Conselho. O Benjamin Cerucci, que dirige a Casa do Povo, e que é uma espécie de demiurgo, porque onde ele põe a mão dá certo. Eu acho que esses são os que não são professores universitários. Depois tivemos
professores extraordinários, que vocês podem ver o nome, talvez eu esqueça, porque são 10 anos, mas tivemos, por exemplo, a Laura de Mello e Souza, a Marina de Mello e Souza, a Maria da Glória... bom, elas são professoras. Maria da Glória Koch não era da universidade, que é historiadora, também muito envolvida com a questão indígena. E, bom, depois nós completamos isso por escrito, porque eu anotei tudo, mas eu não gosto muito de ficar olhando os meus papéis, então temos mais. Mas o conselho, além dos representantes da família, os outros todos são professores da USP, tivemos os representantes do IEB. O Hélio mesmo fez parte, eu acho que, do conselho brevemente, né? Pelo IEB. E com essa diminuição do número de conselheiros, eu acho que o nosso conselho ganhou uma harmonia maravilhosa, assim, um consenso sobre o que era possível fazer, mas tudo isso graças a essa administração da USP. Eu acho que é isso que eu gostaria de insistir nessa noite. E ter vocês, Marli, o Sam e a Maria Arminda, foi uma pró-reitora de cultura maravilhosa. Enfim, toda a lista de pessoas que trabalharam, mas esse ano eu acho que está muito especial, né? O Zeron, que foi um grande diretor, e que ele passou a ser também nosso representante da família agora, também foi uma figura assim, muito importante no Conselho e conseguiu trazer o Alexandre Sais, que agora, felizmente, é o nosso diretor e conseguiu também. Vocês são muito generosos, porque vocês abdicam de estudos, de lados da profissão que vocês têm que continuar a fazer para ter esse trabalho imenso de gestão. Então, eu acho assim, que quem ganhou com essa doação fomos nós mesmos. Nós não teríamos a menor condição de cuidar desses livros e nem de receber os pesquisadores. A escala em que os nossos pais recebiam era muito pequena. Mas eu queria falar aqui de um livro com o qual eu me encantei ultimamente, que é um livro do Paulo Leminski, que eu não tinha lido. São 4 biografias. Uma do Cruz e Souza, uma do Basho, o poeta japonês, dos Haikais, uma de Jesus e uma do Trotsky. E no capítulo sobre o Trotsky, surgiu o debate sobre como, na Revolução de 17, seria possível estender ao povo, por uma política de Estado, o repertório cultural da elite, ao qual o povo nunca tivera acesso. E o Trotsky sonhava, é isso que eu gostaria de trazer, em um dos seus textos, ele sonhava com uma sociedade igualitária do futuro, no qual a arte e a vida fossem uma só esfera, resolvidos todos os problemas materiais. Que bela utopia, não? No caso do Brasil, que não tem nada a ver com essa Rússia de 1917, nós saímos de um período terrível, né? Saímos de um desgoverno que destruiu tudo que cultura, sociedade, direitos trabalhistas, ambiente, e passamos, felizmente, nesse ano, que é o de vocês, né? A Marli já estava antes, mas há uma esperança nova de mudar o Brasil. E, então, o que o Trotsky me trouxe à cabeça, e de uma maneira alargada, é que a nossa maior riqueza, nosso maior patrimônio, são essas vozes esquecidas, orais e escritas, da negritude, dos povos indígenas, dos movimentos sociais, do movimento do sem terra, do movimento ambiental. E, no mínimo, a gente tem metade do Brasil
que está reaparecendo com uma força enorme, mesmo que a violência continue, mesmo que a destruição ainda seja uma ameaça muito grande. E são essas instituições, como a biblioteca e essas outras, isso ficou muito patente nesses 3 dias, e de modos diferentes. Nós tivemos falas maravilhosas, com uma força, com uma energia, e inclusive a sua, Alexandre, né? Vocês dois falaram, foram uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que a maior esperança nossa está em algo que eu acho que os revolucionários de 17 não pensaram, que é essa força que vem, que foi tanto tempo abafada, que foi tanto tempo oprimida, que não teve nenhuma chance de surgir. E hoje, não sei se a gente não tem milhares, centenas, milhares, talvez muito mais, protagonistas desse lado, que é a riqueza do Brasil, que estão surgindo. E a biblioteca tem uma força enorme nisso. Ficou patente isso nas outras instituições que falaram esses 3 dias. Foi muito bonito. Como fazer isso já é um outro problema. Da minha vida também, já que está todo mundo falando um pouquinho da sua experiência, eu fico assim me lembrando entre outras pessoas, entre outros movimentos que eu conheci, da minha emoção, por exemplo, depois do ano 2000, sobretudo, de conhecer, por exemplo, a Conceição Evaristo, isso na Feira Literária em 2015, em Paris, e aí começamos, aí nunca mais deixei de ler todos os livros dela, e é uma figura extraordinária. Não sei como é que a Academia Brasileira de Letras deixou perder a Conceição, como deixou perder também o Daniel Munduruku. Eu fico assim numa felicidade também de ver a Sueli Carneiro, que foi minha colega na PUC, na pós-graduação da PUC, ainda menina, ainda estudante, né, fazendo a pós, e agora ouvida pelo Brasil inteiro, lida por todo mundo com uma força de expressão que realmente cresceu muito. Tem uma escritora que eu adoro, eu leio há muito tempo a poesia dela, mas eu a conheci também na Flipossos, de 2019, que é Elisa Lucinda. Eu acho ela uma das maiores escritoras da atualidade e atriz maravilhosa. Ela fez um filme do Joel Zito de Araújo, que é um cineasta brilhante também, acaba de fazer Meu Amigo Fela e outros filmes. E ela está nesses filmes, O Pai da Rita, um filme maravilhoso com essa atriz. Então, fiquei também apaixonadíssima por ela, também passei a ler tudo. E antes não eram essas coisas assim, né? Ou, por exemplo, agora, o Tom Farias, que eu também conheci numa feira literária de Ouro Preto, também em 2015, no ano de Mariana, do desastre de Mariana. E conversamos muito, ele que fez biografias de Cruz e Souza, da Carolina de Jesus, do José do Patrocínio. Então, era como se a gente estivesse lá conversando sobre a Maria Firmina, que foi a homenageada da Flip de 2022. Então, essa força enorme é uma força na qual a biblioteca se insere. Não vou falar da situação, da força dos povos indígenas, porque esse é o meu chão, então eu tomaria muito tempo de vocês, embora assim, eu ache maravilhoso quando eu vejo, por exemplo, o Emicida falando com o Ailton Krenak. Né? Quando é que a gente via isso? Há 20 anos. O Ailton já era uma grande figura nos anos 80, mas, de repente, o quanto ele está falando em todo canto,
Mas como eu não posso falar de todas as grandes figuras indígenas, eu vou escolher uma como um emblema que tem a ver com a biblioteca, que é a Eliane Potiguara, porque ela acaba de escrever um livro sobre as Icamiabas, que são as Amazonas brasileiras. E ela menciona, está saindo agora esse livrinho dela, eu acho. Ela fala muito do Carvajal, que é um livro que a mamãe leu, é um dos livros raros dessa biblioteca, e a mamãe leu e gostava muito, e ela comentava comigo que as risadas que aparecem no texto do Carvajal, as risadas dos indígenas que ele encontrava, que pareciam que eles tinham fumado maconha. E eu não sei de onde que ela tirou, que eu não me lembro de ver minha mãe fumando maconha, não sei como é que ela tinha esse conhecimento que a maconha faz rir. Você nunca sabe. Nunca se sabe. Então, eu acho que a Eliane Potiguara é uma que tem que ser convidada pela biblioteca, pegar lá o original do Carvajal, né? Aliás, é uma das coisas que eu agradeço muito à USP inteira, né? E o espaço que vocês deram aqui à nossa mãe na biblioteca, né? Na questão do restauro e de fazer essa homenagem que foi belíssima, o pessoal de restauro falando aqui, a moçada entusiasmada, uma coisa muito linda mesmo. E a importância dela, os depoimentos, que as pessoas não paravam mais de falar das emoções, porque ela não foi só uma mulher da encadernação e do restauro e começou a trabalhar assim, profissionalmente aos 70 anos. Ela, se não fosse ela, eu acho que o nosso pai não teria conseguido enveredar por essa pesquisa intuitiva que ele tinha de história, literatura, que é algo que é muito raro. O Antônio Cândido, acho que dizia que ele não era um colecionador ou um bibliófilo, que ele era um criador, né? Então, acho que a nossa mãe teve um papel bem importante nessa parceria, e eu agradeço muito a vocês. Bem, tem outras coisas na biblioteca que vocês estão fazendo, não sei se eu acho que eu já passei um pouquinho do meu tempo, né? Mas você tem lugar de fala? Só mais uma coisinha. A biblioteca, isso aí, em 2017, abrigou um evento que era sobre os indígenas e que deu um espaço enorme à arqueologia. E a arqueologia brasileira é algo também que tem um crescimento enorme nos últimos 20 anos, foi extraordinário, mudou bastante o conceito que nós podemos ter de brasiliana, nós discutimos isso em um debate, e são maravilhosos os arqueólogos brasileiros. E outra coisa que eu cumprimentaria a atual administração da USP é ter o Eduardo Neves no Museu de Arqueologia e Etnologia. São formas de escrita e de expressão, né, que são muito alargadas quando a gente pensa nesses 20 mil, 50 mil anos de existência no Brasil, né, dessas expressões. Bom, então é isso. E vamos lembrar, então, que vocês falaram, você falou, eu acho que numa dessas palestras também, que a biblioteca é um comodato, enquanto e que deixará de ser da USP se a USP deixar de ser pública. Então, é uma luta nossa para que ela seja eternamente da USP. Mas eu queria agradecer de novo a todos os conselheiros e a todo o público, os amigos que estão aqui. E, por escrito, a gente não vai deixar de mencionar ninguém. Muita coisa, muita emoção, né? Acho que
Bem, vou passar a palavra ao professor Jacques. Minha cara professora Marli, pró-reitora de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, meu caro Alexandre Sais e meu caro Hélio, diretor e vice-diretor dessa biblioteca no momento atual, em nome de quem também eu quero cumprimentar todos os ex-diretores, incluindo o Carlos Heron, que já foi citado. Minha cara Betty, Sônia, Diana e Sérgio, que não estão aqui, mas eu peço a vocês transmitir os nossos cumprimentos. Betty, como estudante da FEA, lembro ter visto você pela primeira vez, minoria de mulheres entre tantos professores homens, assistente da cadeira de Economia Brasileira. E meus colegas sempre perguntavam, mas quem é essa moça? E aí se dizia, assistente da cadeira de Economia Brasileira. Portanto, a construção da USP tem a ver um pouco com a tua contribuição desde aquela época. Meu caro Rodrigo, você trouxe elementos para um estudo de caso que a professora Rosa Fischer aceitou escrever sobre a Biblioteca Mindy. Teu depoimento traz um depoimento vivo que poucos têm esse registro. É claro que nós vamos ter acesso aos documentos, mas você traz à nossa lembrança as tardes de sábado de 98, 99, conversando num sofá de veludo azul, na casa dos Mindlins, passando tarde conversando sobre essa ideia que você trouxe com tanta força. E quando você descreveu tão bem aquela tarde, a Nina estava presente, o João Denero estava presente, o Adilson Avance estavam presentes, e tantos outros que estavam nessa visita que você descreveu tão bem. O ônibus que chegou atrasado, o olhar para esse terreno, e a partir daí tudo o que aconteceu. Mas convém aqui registrar, para aqueles que conhecem a Universidade de São Paulo, uma decisão que deve ser tomada por 2/3 do Conselho Universitário, que é a cessão desse terreno. E aí eu não posso deixar de registrar a contribuição do professor Alfredo Bossi, que teve que explicar para muitos conselheiros distantes dessa cultura que nós aqui tanto prezamos, a importância de votar a favor da cessão de um terreno dessa visibilidade para uma ideia. E daí era necessário trazer os documentos e a carta do Dr. José e da Dona Guita, porque os doadores são os filhos. Naquela época era uma promessa de doação, mas os doadores são Betty, Sônia, Diana e Sérgio. A partir daí, nós temos esse momento extraordinário que foi esse período de 10 anos. Mas eu quero cumprimentar a professora Dolores, a professora Silvia, minhas colegas da Faculdade de Economia, o professor Ari, colega também, mas diretor do Instituto de Estudos Avançados, o Abílio, que está aqui presente, que fomos parceiros de Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, meu querido Plínio, a professora Lígia Ferreira, que daqui a pouco devo me referir aos conselheiros do nosso conselho. Quando o Rodrigo estava mencionando essa figura extraordinária, que foi o Dr. José, me lembrei daquele texto do Celso Laffer que diz que as pessoas extraordinárias conseguem combinar o tempo da águia e o tempo da coruja, o tempo da agilidade e o tempo da sabedoria. E me parece que ninguém melhor dessa conciliação desses dois tempos que o Dr. José e sua companheira, Dona Guita. Eles tinham essa capacidade de conquistar essa segunda vida que hoje está sendo reverenciada. Nós estamos lembrando de figuras que puderam ter a agilidade, porque nós sabemos que o Dr. José foi um empresário também, metal leve, mas ao mesmo tempo essa visão de longo prazo, olhar 100 anos na frente. E me lembro bem quando ele disse, com aquela simplicidade, gostaria que o Rodrigo fosse um dos atores principais da realização desse sonho.
Ele disse isso como se fosse um pedido de licença, e nós dissemos, mas é claro que a decisão é sua, nós não temos nada a interferir nessa decisão. Rodrigo, você sabe o carinho que o Dr. José tinha por você, você sabe muito bem disso. Caros colegas, caros amigos, um tema recorrente no discurso acadêmico é o futuro e suas possibilidades. Por isso, a celebração do 10º aniversário da instalação da BBM neste campus pode servir para refletirmos sobre como a USP tratou o seu acervo nesse primeiro decênio. Mais do que isso, como demonstrar 10 anos depois, o regozijo pela boa gestão dessas raridades bibliográficas, parece claro que o balanço dessas atividades apresenta excelentes resultados, o que nos leva a submeter um pouco adiante uma ideia à Pró-Reitoria de Cultura, aos dirigentes atuais da BBM, seus servidores e também essa unidade que nós chamamos de unidade cultural. Nós, professores, temos uma dívida permanente com os livros. Foram esses pequenos objetos de papel, tinta e palavras que nos ajudaram a compreender o que sabemos. Também nos ensinaram o conhecimento de que dispomos para interpretar o mundo e seus mistérios. Deles vieram ideias, valores, afetos e convicções. Esse conjunto de abstratos que nos constrói e nos distingue como seres pensantes. Nós, professores, convivemos diariamente com a juventude contemporânea e fazemos isso tanto quanto aos seus familiares próximos. Temos, destes rapazes e moças, uma visão sempre positiva, na contracorrente de quem os vê como usuários obsessivos da tecnologia de informação. Assim, pensam os fanáticos analógicos, incapazes de compreender que é possível a convivência do moderno com o efêmero. Dizemos isso porque, durante a vida inteira, contemplamos quase diariamente a mocidade com as mãos ocupadas, ora por livros, ora por celulares, sem que o uso de um excluísse o do outro objeto. Entendo, porém, que devamos estimular os nossos discípulos a buscar outros livros além dos didáticos. Até porque esses jovens, hoje na casa dos 20 anos, formarão a geração que visitará a BBM no futuro, quando não estivermos mais aqui para incentivá-los a isso. O propósito com esta ideia é mobilizar para as comemorações da parcela jovem da nossa comunidade uspiana em pelo menos 2 áreas. As letras, da qual a nossa professora Marli integra, e o jornalismo, os professores da ECA que estão aqui presentes. Proponho igualmente que se estude o caminho de tornar o concurso aqui sugerido num evento sempre com o mesmo formato, mas visando em sua realização todos os anos e talvez o expandindo para outras áreas. Assim, a ideia que daqui a pouco será apresentada se tornará piloto em 2023, idealmente, e se ampliará em 2024. Aqueles que conhecem o projeto Nascente talvez verão aqui a mesma ideia de oferecer uma primeira alternativa que vai amadurecendo com o tempo. Costumo dizer, e aqui reitero, que um dos momentos altos da gestão 97-2001 foi quando Guita e José Mingli informaram que entregariam a sua biblioteca brasiliana para ser cuidada e gerida pela Universidade de São Paulo. Antes de continuar e apresentar essa ideia do prêmio BBM para jovens leitores, eu quero voltar a reiterar algumas pessoas que foram decisivas. A doutora Nina Ranieri, como chefe de gabinete na época, o professor Adilson Avanci, o Alfredo Bose, que eu já citei, o João Dernero e tantos outros, que tornaram possível esse primeiro passo que depois o Rodrigo descreveu na sequência da caminhada. Mas vamos a essa ideia do prêmio BBM para jovens leitores.
Toda boa biblioteca, em seu conjunto, é guardiã e testemunha da história do país em que está sediada. A prática oficial de reunir e catalogar livros para consulta pública iniciou-se na França, e este fato garantiu à cidade de Paris, até hoje, o título de capital mundial da cultura. Desde então, esses locais de reflexão e estudos associam-se fortemente ao processo civilizatório. Mensura-se a tal dimensão em qualquer metrópole pelo número de bibliotecas ofertadas aos seus cidadãos. A cidade de Nova York é outra referência de bibliotecas públicas que se espalham pela cidade. A Biblioteca Brasiliana Mindlin acumula prestígio e luz própria, mesmo instalada em um campus universitário que é notoriamente um dos mais cultos do Brasil. E, além disso, está cercada por dezenas de outras grandes e respeitáveis bibliotecas, e que a BBM elegeu o Brasil como objeto específico da sua vasta documentação, representada não apenas em livros, mas também em periódicos originais de grandes obras literárias. Nós temos nessas bibliotecas cartas de escritores e outros grandes vultos, fotos, gravuras e tantos outros documentos. Tudo que compõe o acervo de uma instituição em linha de excelência com os melhores do mundo. Numa casa de estudos como esta, mesmo centrada no Brasil e seus escritores, não faltam antecedentes lusos e históricos. A BBM inclui em sua fortuna raridades como a primeira edição de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Moram neste endereço acadêmico documentos da imprensa régia no Brasil desde 1808, além da identificação de tipografias no Brasil, registradas em coleção herdada do escritor Rubens Barbosa de Moraes por José Mille. Essa coleção foi depois ampliada por um jovem ex-repórter do Estadão, chamado também por este nome. Ele veio a se casar com outra leitora voraz, chamada Guita, o seu braço direito na construção da Brasiliana, juntamente com a incansável Cristina Antunes. Dessa preocupação com a história cultural e seus documentos, vem a ideia de premiar, idealmente a partir de 2023, uma reportagem de autoria de estudantes de letras e jornalismo sobre as obras raras da BBM. Uma reportagem que poderá ser publicada em veículo de comunicação, mas aqueles poucos veículos hoje que ainda são receptivos a longas e valiosas reportagens. A Biblioteca Aniversariante, em 2023, teve como fundador um adolescente de 13 anos, que também atendia pelo mesmo nome acima registrado. Ele comprou de um livreiro, com seus magros vinténs de rapaz, a publicação Discurso sobre a História Universal, edição de 1740. Esta homenagem àquele gesto juvenil que está na base histórica e remota da BBM é detalhada com brevidade nos próximos minutos. Os alunos que concluírem o bacharelado em jornalismo e letras este ano poderiam ser motivados a participar de um concurso anunciado por mídias sociais e em cartazes a serem afixados nas respectivas unidades. Nele, seria divulgado que os TCCs, trabalhos de conclusão de curso, concorrerão a um prêmio em dinheiro e a publicação de parte do seu conteúdo em revista, desde que focados na Biblioteca Brasiliana Mindlin e depois adaptados para uma reportagem. Será entregue a cada aluno inscrito uma relação de 2 páginas, dos livros e documentos raros do acervo. Este material terá o objetivo de motivar o estudante a buscar os conteúdos para incluir em seu TCC, embora não seja obrigatório qualquer citação. É importante que esta relação seja uma espécie de pauta com assuntos motivadores para várias reportagens de impacto. Este modelo de trabalho será gradual, ampliando-se ano a ano até alcançar o maior número de cursos da USP. Concentra-se inicialmente nos cursos de jornalismo e letras, até mesmo por serem mais compatíveis com as atividades da BBM. Isso permitirá
que a equipe responsável por essa iniciativa amadureça uma política para a disseminação do projeto entre os alunos da Universidade de São Paulo. Os itens que acabo de ler constituem apenas um rol de anotações que, reitero, devem ser revisadas pela direção da IBBM. O seu mérito, caso possua, será criar um canal de aproximação entre a biblioteca e o alunato da Universidade de São Paulo. Assim, poderemos atrair os estudantes e dar-lhes conhecimento das atividades aqui desenvolvidas. Cabe dizer ainda que, mesmo centradas nos concluintes de 2 cursos, a iniciativa tem o potencial de elevar a imagem da BBM a uma parte considerável da comunidade acadêmica. Afinal, os bacharéis de hoje constituirão parte dos futuros dirigentes da Biblioteca Mindlin. Antes de concluir, em nome dos membros do Conselho Deliberativo da BBM, temos aqui a professora Lígia Ferreira, quero me referir também à professora Nina como integrante desse conselho, e a mensagem que eu recebi do professor Marcelo Araújo, quando ele disse: vamos lembrar, em primeiro lugar, a generosidade de Dr. Mindlin e Dona Guita ao fazer a doação para a USP. Registramos, em seguida, a importância e especificidade da BBM no contexto brasileiro e internacional, e o papel que construiu por estar sediada em uma universidade com natureza educativa e de pesquisa. O seminário que está sendo realizado nesse momento e que está sendo concluído hoje é um ótimo exemplo dessa natureza e do potencial da nossa BBM. Por fim, registramos o nosso reconhecimento e agradecimentos às sucessivas direções e, até a atual, e à equipe técnica pela sua dedicação e competência. Foi a mensagem que eu recebi do professor Marcelo Araújo, do Marcelo Araújo, e que nos acompanha no Conselho já faz vários anos. Concluindo, uma mensagem em favor dos colecionadores, e não de todos, mas especialmente de José Mindlin, que antes de buscar livros raros, ele foi um grande leitor. Leitor com o diferencial que o qualifica mais ainda, absorvia os conteúdos em vários idiomas. Isso o ajudou a formar, dentro de si, o sentimento do mundo, lembrando frase poética de Drummond. Para Mindlin, todos os livros provinham de uma só pátria, a República ou o Império Mundial das Artes. Nessa espécie de país das maravilhas, Mindlin colheu os livros e documentos que dormem nestas estantes e acordam toda vez que recebem em suas páginas o olhar humano. Com a insuspeição da idade, posso afirmar que o olhar do jovem é mais curioso e, por isso, capaz de descobrir belezas nunca vistas nos livros de uma biblioteca. Ao dizer isso, estamos cumprindo a tarefa de contribuir para fixar um dos papéis da BBM. O papel de ajudar a difusão da cultura no âmbito deste campus, e seu público-alvo preferencial, creio eu, deve ser a juventude que nele circula diariamente. Por último, quero enfatizar que, se acolhida essa proposição pela Pró-Reitoria de Cultura e pela direção da BBM, teremos em breve um retrato da BBM escrito por dezenas, talvez centenas de mãos, exatamente aquelas mãos que moverão o leme do futuro. Muito obrigado. Bem, depois desse encerramento que nos proporcionou o professor Jacques, essa sessão se encerra e agradeço novamente a todos a presença, cumprimentando o nosso diretor da BBM por todas essas realizações e o seminário que foi tão bem sucedido. Boa noite a todos.